Então, meus irmãos, hoje nós vamos trabalhar de modo panorâmico, mas aprofundando nos principais pontos, 2 sacramentos dos 7. Vocês sabem que a Igreja, por revelação de Jesus Cristo, baseado na história, na tradição, quando eu digo história, existem 7 sacramentos, né? O Concílio de Trento, que foi um concílio feito na história da Igreja, por ocasião da Reforma Protestante. Então, qual foi a grande motivação do Concílio de Trento? Foi a defesa da fé diante dos questionamentos dos reformadores, por exemplo, Calvino, Lutero. E entre os questionamentos dos reformadores estavam os sacramentos, né? Eles questionavam a eficácia, a existência dos sacramentos. Então, o Concílio de Trento vai bater o martelo nessa história, fechando de modo definitivo e claro que os sacramentos eles são 7, né? Isso não significa que o concílio inventou os sacramentos, ok? Porque isso já era fé da Igreja e com o concílio apenas explicitou. Tranquilo? A mesma coisa aconteceu com o cânon da Bíblia. Até o momento do Concílio de Trento não tinha ainda necessariamente uma posição assim, vou dizer, de um tamanho como de um concílio sobre o número exato dos livros da Bíblia, embora o cânon já estava fechado, porque já tinha declarações dos papas anteriores com a lista dos cânones. Inclusive Santo Agostinho vai listar os cânones com os 73 livros. Então o concílio, com o questionamento dos reformadores, vai bater o martelo nessa questão também e vai deixar bem claro quais são os livros da Bíblia, que ao todo são 73. Por que estou dizendo isso? Porque muitas pessoas vão dizer, e você vai escutar por aí, coisas do tipo: quem inventou o cânon, né, a lista dos cânones, foi o Concílio de Trento. Antes não se tinha isso. Não significa que não tinha, já tinha, mas não de modo explícito. Por quê? Porque não tinha necessidade, ninguém tinha questionado isso. Era fé universal, né? Houve alguns personagens na história que queriam ser mais do que o Verbo encarnado, né, questionando a tradição e a história da Igreja. Então a Igreja precisou colocar a sua voz. Não pense que é fácil fazer um concílio. Para ter um concílio, você tem que reunir os bispos do mundo inteiro. E para um concílio acontecer, tem que ter a presença do Papa ou de um delegado seu. Então não é assim, vamos fazer o concílio do Morumbi. Que dia? Amanhã. Não, é impossível você fazer uma coisa dessa, né? Apesar que hoje tem toda a questão das redes sociais, enfim. Mas então, apenas que fique claro, os sacramentos são 7. E dentre esses 7 sacramentos nós temos uma divisão, nós veremos já já. E hoje nós vamos estudar 2 deles, que é o sacramento da penitência e o sacramento da unção dos enfermos. Tranquilo até agora? Ok. Se vocês tiverem questionamento, já me conhecem, sabem do meu método, né? Então, este sacramento possui uma gama de nomes. O que quero dizer com isso? Ele existe, né, conhecido por alguns outros nomes. E esses nomes, eles simplesmente expressam a essência que o sacramento tem. Nós conhecemos esse sacramento como confissão. Então, falou o sacramento da penitência, eu estou falando da confissão. Eu conheço como reconciliação, como conversão, e o que nós estamos estudando hoje, nós falaremos penitência. Então, se eu disser confissão, reconciliação, sacramento da reconciliação, sacramento da conversão ou sacramento da penitência, eu estou falando
do mesmo sacramento, tá bom? O sacramento da penitência, ok? Então o nome aqui não altera necessariamente a essência do sacramento, porque está dizendo todos a mesmíssima coisa, ok? Dentre esses nomes é muito interessante entendermos, né, que nós temos uma divisão dos sacramentos em 3 grupos. O grupo da iniciação à vida cristã, o grupo dos sacramentos de cura e os sacramentos de serviço. Os sacramentos da iniciação cristã, o batismo, Eucaristia e Crisma. Isso aqui nós conhecemos pela nossa catequese cotidiana, né? A nossa catequese comum aí das crianças, enfim. Então, para o cristão ser iniciado na sua vida cristã, é necessário obter esses 3 sacramentos: o batismo, a Eucaristia e a Crisma. Essa semana estava conversando com uma moça que vai dar uma palestra no ECC, né, sobre o batismo. Sem o batismo não existe nenhum outro sacramento. O batismo é a porta de entrada. É importante batizar alguém? Sim. É opcional? Não. Alguém, uma pessoa precisa ser batizada. E vou mais, para ser mais radical, não é eu que estou dizendo, é a igreja que nos ensina, por revelação de Jesus. A salvação, ela vem pelo batismo. O batismo é necessário para a salvação. Quem estuda filosofia, quando diz essa palavra necessária, quer dizer que é uma condição sine qua non. Então é muito importante entrar por aqui, ó, pelo batismo. Por isso, abro parênteses, nós estamos em uma campanha aqui na paróquia, na nossa comunidade, de uma caça aos fantasmas, né? Buscar esses que estão sem esses sacramentos. Porque acredite se quiser, tem muita gente adulta sem os sacramentos da iniciação cristã. Muita gente, muita gente. Então, se você sabe de alguém que não tem um desses 3, não está completo, motive ele para continuar a sua caminhada, porque é muito importante. Pois é, a pastoral social já estamos conversando para nos aproximarmos lá e tem que fazer isso mesmo, né? Sim. Por exemplo, como existe um casamento entre uma pessoa que é católica e um que não é católico, que a gente chama de casamento misto, né? Exato. A pessoa que não é católica e não tem batismo, para o outro que é católico vale? Vale, porque o sacramento vai para ela. O sacramento, os deveres e os direitos vão todos para a parte católica. Por exemplo, se eu casar, nós já fizemos o casamento aqui na paróquia de um católico e um espírita, né? Por exemplo, teve a comunhão, só ele comungou, claro. É óbvio que a parte não católica, diante do sacerdote, na hora da entrevista, porque para o casamento tem uma entrevista com o sacerdote, né? Ela tem que firmar um compromisso de respeitar a fé do seu companheiro, inclusive na educação dos filhos. Então, quando nós temos um casamento misto, a educação dos filhos, o casamento acontece com esse propósito da educação dos filhos acontecer na fé católica. Então, às vezes, a pessoa católica não tem um pulso firme quanto a isso e deixa a coisa desandar, ela está ferindo o compromisso que ela fez no altar, né? Mas, respondendo a sua pergunta, os direitos e os deveres, né, sobretudo os direitos, vão todos para a parte católica, tá bom? Ok? Então, esse é o sacramento da iniciação cristã. Nós conhecemos também esse outro grupo como sacramentos de cura, que é o que nós vamos estudar hoje. O sacramento da penitência, que eu diria cura da alma, né? E o sacramento da unção dos enfermos, que é a cura tanto do corpo como da alma. Muito importante esse sacramento da unção dos enfermos nesse âmbito da cura. Vou falar mais daqui a pouco. E por fim, nós temos os sacramentos de serviço. Aqui que é o pega para capar, né? Porque todo mundo olha o serviço como esse segundo sacramento aqui, ó.
Qual é esse aqui? Qual é esse aqui? E o primeiro? Complicado, né? O matrimônio é um sacramento de serviço. Você, casado, vocês vão estudar, não vou adiantar as coisas, né? Para não deixar ninguém em crise. Então, esses aqui são os sacramentos de serviço, tá bom? Então, especificamente, apenas para vocês verem que existe esses 3 grupos, né, dentre os 7 sacramentos da fé católica. O grupo da iniciação à vida cristã, o grupo dos sacramentos de cura e dos sacramentos de serviço. Sacramentos que imprimem caráter. O que é sacramentos que imprimem caráter? Só pode acontecer uma vez, tá bom? Exatamente. Então nós temos o batismo, por exemplo. Alguém pode batizar 2 vezes? Não. Não inventa de ficar batizando e todo mês eu quero batizar. Não. Tá bom? Exato, a renovação das promessas, sim. Agora o batismo, não. Tá bom? Inclusive alguém que vem de uma outra fé, estudávamos essa semana isso, em direito canônico, né? Alguém que vem de outra fé, o padre precisa investigar se ela foi batizada e qual é a igreja que ela vem. Existe uma lista, né, colocada pelo direito de igrejas que nós aceitamos o batismo, outras não, porque fere a matéria ou a fórmula do sacramento do batismo. O exemplo de batismo que nós não aceitamos, a pessoa precisa ser batizada porque ela nunca foi batizada, na verdade. Por exemplo, o batismo dos testemunhas de Jeová. Não aceitamos. Por que não aceitamos? Não é em nome da Santíssima Trindade. Os testemunhos de Jeová, para eles, Jesus não é Deus. Jesus é um grande homem. Outro que nós aceitamos também, batismo dos mormons. Não aceitamos também por causa desse pressuposto e outros, né? Mas é isso. Então, batismo imprime caráter, a ordem imprime caráter, né? A ordem imprime caráter. Batismo e ordem, ok? E o matrimônio? Tá bom. Nós vamos ter essa aula com quem, Alex? Alberto, tá bom. Vou jogar a bomba para ele então, tá? Mas fica essa pergunta, anotem aí. O sacramento do matrimônio imprime caráter ou não? Pois é. Vou deixar isso aí. O meu tema hoje é mais polêmico um pouquinho. Vamos lá. A penitência é o sacramento instituído por Cristo. Ele foi instituído por quem? Por Cristo. Pelo qual o sacerdote, em nome de Deus e com a sua autoridade, a autoridade de quem? De Deus. O sacerdote não atua com autoridade própria, ele atua com a autoridade de Deus. Pelo ministério da igreja, perdoa o quê? Os pecados confessados com sincero. Essa frase, leia, vamos ler todos juntos no 3. Eu tenho essa didática pedagógica, porque isso aqui tem que isso aqui tem que imprimir caráter em vocês, tá? Essa última frase aqui, no 3. 1, 2, 3. Confessados com sincero arrependimento. Pois é, não vem com a lista qualquer e simplesmente despeja para o padre e nem está arrependido daquilo, ganha a absolvição e fala assim, agora pronto, agora está tudo ok, eu não quero saber. Arrependeu? Não, mas eu confessei. Não. Com sincero arrependimento, você precisa arrepender. Por isso, gente, é muito importante, sabe o quê? O exame de consciência. Antes da confissão, daqui a pouco, se eu não falar, vocês podem perguntar no final. É muito importante, antes da confissão, você parar, e isso eu chamo de exame de consciência. Pedir a luz do Espírito Santo, para que ele ilumine a sua mente, o seu coração,
para confessar os pecados que você precisa confessar. É muito importante isso. Tem que estar arrependido do ato. Porque senão não adianta nada. Porque a confissão também precisa de um propósito, de uma intenção de propósito. Entendido? Sim. Não. Não. Não pode não. Quando tem indulgência... Atenção, ó. Ele perguntou, um sacerdote pode dizer, ele está empolgado e dizer, ou está todo mundo absolvido e pode vir comungar? Não. Ele não pode fazer isso. Agora, claro que existem os seus pormenores. Por exemplo, no rito da penitência, nós temos um livrinho, né, o sacramentário, e ali você tem o rito da penitência. Existem confissões e confissões. Por exemplo, existe a confissão que eu te atendo e eu te absolvo. Por exemplo, eu preciso atender toda essa sala. Eu posso, por exemplo, ouvir os pecados, né? E aí no final eu posso absolver, sem problema. Posso. Ouvir individualmente, Ou eu posso também, num perigo, por exemplo, nós estamos todos num barco. E aí o Titanic vai afundar, né? E aí eu posso, inclusive, dar absolvição geral, que chama absolvição comunitária. Exatamente. Exatamente, no perigo de morte eu posso absolver sem problemas, né? Pois é, mas isso aí já é uma questão dela, né? Não é que não funcionou. O sacramento, ele funciona em ex opere operato, né? Agora, por exemplo, e ele está remido. Agora, a sua pena que você precisa pagar, que seria com uma penitência, falaremos já, aí isso aí você pode, por exemplo, parar no purgatório por causa disso. Mas a sua alma está salva. É perfeito, né? Se você ganhar o purgatório já tá bom demais, né? Rezemos para acertar pelo menos o purgatório, né? Então, mas por exemplo, eu entendo a sua pergunta. Vamos supor, eu tô com preguiça, tanta gente que quer confessar. Quer saber de uma coisa? Vou mandar geral aqui. Atenção! Deus, Pai de misericórdia, está todo mundo absolvido, posso comungar? Claro que sim, já absolvi. Não, mas você não tem a matéria do sacramento. Qual é a matéria do sacramento da confissão? Falaremos já. São os pecados confessados, tá bom? Eu preciso dessa matéria, tá? Então existem essas exceções, me entendo. Ficou claro, gente? Então existe uma diferença entre uma absolvição geral sem necessidade nenhuma, sendo que o fiel pode procurar confissão e eu posso atender ele e a paróquia tem disponibilidade para isso, como existe uma diferença numa absolvição geral de uma necessidade, num perigo de morte, por exemplo. Quer um exemplo? Inclusive, lá na minha cidade aconteceu isso. Tinha 2 padres no restaurante. Minha cidade tem uma BR que passa na frente dela, né? E eles estavam no restaurante de frente à BR. Exatamente na hora do almoço, aconteceu um acidente. E aí os 2 padres que estavam almoçando, eles foram lá, né? Prestar socorro e até para fazer a parte deles, né? E chegando lá, as vítimas que eram paroquianas nossas, o acidente aconteceu já entrando na cidade, né? Elas estavam agonizando já. E aí o que o sacerdote fez? Absolveu, né? Deu a absolvição e ele morreu, né? Os 2 morreram, mãe e filho, né? Então, veja, num perigo de morte, então o sacerdote vai falar assim, meu Deus, mas eu não posso te absolver agora, porque você não tem como me contar os pecados. E agora? Bom, seja que Deus quiser, né? Se vira. Não pode. O sacerdote tem que também cooperar com a salvação das almas, né? A última lei, o último cânon do direito canônico, ele diz assim, o Dom Mauro até citou numa missa um dia, a lei tem em vista, tem sempre diante dos olhos, que a lei suprema da Igreja é a salvação das almas. A salvação das almas vale muito mais. Muito mais.
que o padre faz tipo uma indulgência plenária, sei lá, mas é como se fosse uma profissão comunitária, que não, teoricamente não poderia fazer. Não poderia. Ele deveria motivar os fiéis a confessarem, buscar a confissão. Isso, inclusive, desculpa o termo, deixa os fiéis folgados, né? Fala assim, não vou na São Bento não, porque lá tem que confessar na cara do padre. Então eu vou ali na paróquia fulano de tal, porque lá o padre absolve geral e tá tudo ok. Aí deixa o fiel folgado, né? Isso aí, na verdade, o padre vai ter que prestar conta disso aí, hein? É terrível. Só um minutinho. Sim. Desculpa? Tem um nome dessa absolvição de... Absolvição comunitária, né? Absolvição comunitária. Confessa com o ladrão na cruz, seria isso? Porque ele não chegou a confessar os pecados, ele apenas se socorre à imensa misericórdia de Jesus, né? Para que tenha ele no céu. Aí Pedro teve um momento. Sim. Engraçado porque eu estava falando disso vindo no Uber, né? Estava debatendo com o motorista, que é de uma outra igreja, e para ele é de uma igreja que eles acreditam que a alma morre. Ele disse, eu perguntei, a alma pode morrer? Ele, sim. Eu falei, não. E a gente veio de Itapecerica aqui nesse embaço, né? Aí eu citei o ladrão na cruz, e ele falou assim, não, mas na verdade Jesus disse assim, em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Eu falei, não. Jesus disse, na verdade, ele disse assim, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Né? Uma diferença ali. Mas, respondendo, ali nós consideramos como uma confissão de pecado. Sim, por quê? Porque expressa o arrependimento, sobretudo. Né? É bem verdade que o relato bíblico só traz aqueles pontos. Poderia ele ter confessado a sua falta? Poderia. Só o fato dele estar na cruz já era uma confissão, porque é o resultado daquilo que ele fez. Então, era explícito, né? E ele expressa o seu arrependimento e o Senhor Jesus garante naquele instante que hoje estarás comigo no paraíso, né? Exatamente. Então, por isso que a tradição vê ali um ato de confissão, sem problemas. A confissão no período normal, ela tem que, o fiel tem que expressar com detalhes? Eu vou falar disso, tá? Se eu não disser, você me pergunta, mas eu vou falar sobre essas questões, tá bom? Sim, pode falar. Nossa, nós estamos correndo. Sobre essa história que você falou dos padres, se os padres não tivessem ido, sim. em pecado, porque eles tinham a possibilidade de ir lá e salvar duas almas e não foram. As estariam em pecado, sim, de omissão, sim. Eles não cumpriram com o seu dever, sobretudo, porque o munus do pároco, falar do pároco usando o termo do direito canônico, são 3: ensinar, governar e santificar. Então está dentro desse âmbito do seu compromisso de santificar. Santificar não é só rezar a missa, é visitar os doentes, atender a confissão. Claro que o direito canônico também diz que o penitente ele pode pedir a confissão sempre, mas de modo conveniente. Então não pensa você, eu vou ligar 3 horas da manhã para o padre atender minha confissão hoje, porque ele é obrigado a me atender. Não. A lei dá amparo para ele que tem que ser conveniente o pedido do fiel. Né? Vamos supor que eu estou indo dar a extrema unção para o seu Geraldo, que já está indo para UTI em outra cidade. Isso acontece muito na minha terra, né? E aí, eu preciso ir. E aí você chega, padre, eu preciso confessar, mas eu tenho que ir. Mas o senhor é obrigado a me atender. Não, eu tenho alguém que está em perigo de morte. Você espera que... mas se eu morrer, fica sentado aí, porque de infarto você não vai morrer. Fica quieto, né? Eu falo assim, mais ou menos, né? De infarto você não vai morrer, não. Então fica quieta para não morrer de acidente, né? O lustre não vai cair sobre você, né? Então eu vou lá atender. Então tem as prioridades. Eu tenho que ver as prioridades e sempre preservar aquele que já está, né, entra no munus da santificação, né? O padre estaria em omissão, sim. A outra nesse momento que a pessoa
pessoa se confessa, o padre perdoa em persona Christi, ou ele perdoa o base do que ele ganhou. As duas coisas que você disse é uma só. O que ele ganhou faz dele atuar sempre em persona Christi. Pela dignidade do sacramento, aquilo que ele faz no âmbito dos sacramentos é na pessoa de Cristo. Atender a confissão, batizar, dar a unção dos enfermos, celebrar a missa. Nesse momento, Cristo está ali, sim, como em todos os outros momentos. Eu não confesso os meus pecados para o Padre, eu confesso para Cristo na pessoa do Padre. Muito importante isso aqui, por isso que não importa o Padre. Se o Padre não tem nenhum impedimento, ele é o pior desgraçado, eu sei da vida dele inteira, ninguém sabe, mas eu olho para esse Padre e falo assim, eu sei da sua vida, desgraçado, você vive por aí, eu sei de tudo, mas eu preciso confessar com ele. Ele deu absolvição? Meu irmão, absolvidíssimo, sem problema, porque ele não atua por ele atua na pessoa de Cristo. Tá bom? Vamos lá, já vou abrir mais, porque senão nós vamos... Guardem as perguntas aí, né? Antes disso, vocês já pararam para pensar o que é pecado? Não estou perguntando o que é pecado, não quero resposta. Mas vocês já pararam para pensar o que é pecado? Porque muitas vezes nós ouvimos muito sobre pecado, isso é pecado, isso é pecado, isso é pecado. Tem gente que tudo é pecado. Essa semana quente desse jeito, isso é pecado, né? Essa chuva, esse frio de São Paulo, isso é pecado, né? Tudo é pecado. Acredite, existem pessoas assim, que tudo é pecado. Tem pessoas que chegam na outra e eu pego na mão dela e falo assim, ai meu Deus, ele apertou minha mão demais, agora eu tenho que confessar, misericórdia. Tem gente que é assim, que a gente chama de escrupuloso, né? Mas eu gostaria de chamar vocês à reflexão. O que é pecado? Uma das definições mais tradicionais da igreja é a definição, vamos ver se alguém vai acertar de quem ela é, né? Mas é isso, pecado, vamos ler todos juntos, no 3, respeitando a vírgula, né? 1, 2, 3. Essa é a definição mais tradicional que temos de pecado. Alguém chuta quem foi que deu essa definição, que a igreja pegou? Agostinho. Quem mais? Quem mais? Pode chutar, sei lá, diz Martim Lutero, talvez. São Paulo. Quem mais? Tomás de Aquino. Não conhece os santos da igreja? Padre Pio. São João Crisóstomo. São Bento. Vai jogando aí, né? A definição foi dada por Santo Agostinho. Exatamente. Quando você tiver dúvida, joga para Agostinho. Ele disse muita coisa. Geralmente ele disse tudo, né? Agostinho, ou faça... Tomás de Aquino também é uma boa, né? Tomás de Aquino. Mas Agostinho deu essa definição e é muito importante, eu gostaria de chamar a atenção de todos nesse ponto aqui. Pecado é o ato, palavra ou desejo contrário à lei eterna. Atenção nessa definição. Uma coisa que eu gostaria de destacar é ato. O que significa isso? O pecado é um ato humano. O que é um ato humano? Em moral a gente estuda muito isso e é preciso que isso fique muito claro. É um ato livre, realizado com suficiente advertência e consentimento. Isso é um ato humano. Existe uma diferença na moral católica, entre ato humano e ato do homem. Onde é que tem um ato de liberdade nesses dois? No ato humano. Quer um exemplo de ato do homem? As necessidades fisiológicas que você precisa fazer. É um ato do homem. Entendido? Você não tem essa liberdade de falar assim, eu quero passar um mês sem ir no banheiro. Não, você não tem essa liberdade.
Então, esses são atos que não englobam o aspecto da liberdade. Não é um ato livre. Os atos do homem. Está vendo a diferença? A diferença está no do. Atos do homem e ato humano. O ato humano tem um consentimento livre. O ato humano, ele é um ato livre que é realizado com a suficiente advertência e consentimento. O que é advertência? É o conhecimento de que ou é certo ou é errado. Você sabe. E o consentimento é o quê? Eu tenho vontade, eu quero fazer isso. Eu quero enforcar esse desgraçado, eu quero. É um consentimento. É errado? É errado. Ai, desgraçado. Você tem advertência disso. Estão me entendendo? Sim ou não? Ótimo, ainda bem, estão me entendendo. Então, gente, atenção. Por exemplo, nós já somos adultos aqui, eu posso dar esse exemplo. Tá? Cadê a Júlia? Não, saiu? Tá bom. Um exemplo que me vem à mente, vamos supor que nós usamos muito em teologia, justamente porque muita gente confessa isso. A masturbação é pecado, sim ou não? Sim, a masturbação é pecado. E vamos supor que o jovem tem como diz? Uma ejaculação noturna, tem um nome. Poluição noturna. Isso consiste num pecado, a poluição noturna? Não. Porque não é um ato livre, que ele tem um consentimento, assim, eu estou aqui dormindo, e fala assim, ai meu Deus, agora vai, peraí. Não tem nenhum deles. Isso aqui falta para dar-se um ato humano. Eu poderia colocar isso no ato do homem? Poderia, sem problema. Então, é preciso deixar isso muito claro para você entender o que é pecado. Porque senão você vai ver pecado em tudo. Em tudo. Então, para uma coisa ser pecado, é preciso que ela seja um ato. E a primeira coisa do ato, dessa definição de pecado, é justamente essa definição de ato. Tem que ter 3 coisas. Anotem. Quem está com a anotação, anota isso. Primeira, ato livre. Ato livre. Se eu estou falando de ato livre, eu estou falando de algo da minha liberdade. Ok? Eu sou livre para fazer isso. Ou não. Se eu sou livre para fazer, eu também sou livre para não fazer. Segundo, advertência. Advertência. Quando eu falo advertência, me entende, né? Sim? Mineiro. Sim? Advertência. Júlio, entende? Seu Eduardo, entende? Ok. Advertência, você já sabe que isso é errado ou não, né? Tranquilo? E o terceiro, consentimento. Eu quero fazer isso. Mesmo sabendo que é errado, eu quero. Eu quero matar o seu Geraldo hoje. Eu vou matar ele sim. É um consentimento meu. Entendido? Tranquilo? Ótimo. E eu faço tudo isso por palavra ou um desejo contrário à lei eterna. Quando eu falo a lei eterna, é sobretudo a igreja condensou isso nos 10 mandamentos. Ok? Só fazendo um parênteses, posso? Pode. Pelo que eu estudei aí, o Lutero não tinha esse entendimento, por isso que ele também rompeu com a igreja. Na cabeça dele, só a tentação que ele sentia já era o pecado, ele ficava ótimo. Exatamente. Os que ele rompeu, ele achava que ele era o inferno, ele criou aquele só pensal. Exatamente. Então, porque isso mesmo que você diz, Lutero, ele entendia que só o fato de você desejar a coisa, você já estava pecando mortalmente, né? E nós, da Igreja Católica, nós entendemos que isso é uma ferida da concupiscência. Gente, você quer o mal. Não pensa você, não vem me falar que você é um anjo aqui. Tem algum anjo aqui? Se tiver, nós vamos cortar a asa dele agora. Você quer o mal. Tem.
que vai nascer com a concupiscência do pecado também. Já vou avisar você logo. Já vai nascer. E o batismo vai limpar, tranquilo. Mas você não pensa que você está livre, você quer o mal. Isso é algo da nossa ferida. Né? Se você parar para pensar, você quer sim estar num... Eu estava conversando com o moço esses dias, né? A gente quer os prazeres carnais, a gente quer sim, gente. Não sejamos ingênuos. Você quer sim. Quando alguém te dá uma má resposta, você quer descer a mão na orelha da pessoa. E dar uma de odonto ali e tirar o siso dela, né? Sabe? Só que, então, para Lutero, só o fato de você querer isso já estava pecando. Nós não, tem que ter essas coisas aqui também, ó. Você tem que fazer, né? Você tem que ter advertências, você tem que ter um ato livre. Tá bom? Não é a resposta para você, viu? Não é a resposta à sua pergunta, não. O meu não é dizendo que isso está errado, esse pensamento. Está pecado, porque no caso do âmbito da pureza, por isso que Jesus disse, aquele que olha e já deseja ela no seu coração, já está em adultério, por quê? Porque não pensa, senhorita, que o homem olha e pensa, nossa, que mulher bonita, oh, meu filme dele vai muito longe. Eu, como homem, posso dizer isso, o filme do homem vai muito longe, e a mulher também, né? Então, só esse filme ir longe desse jeito, com todos os episódios dessa série que está passando na sua cabeça ali, já isso sim constitui um pecado que Jesus disse. Tá bom? Outra coisa muito importante é a distinção entre pecado mortal e o pecado venial. O pecado mortal, eu estou citando o Catecismo da Igreja Católica, né? CIC em português, Catecismo da Igreja Católica. O pecado, existe uma diferença, não é que todo pecado é igual. Existem os pecados mortais e os pecados veniais. O pecado mortal destrói a caridade, ou seja, o amor, no coração do homem por uma infração grave à lei de Deus. Desvia o homem de Deus, que é o seu fim último e sua bem-aventurança, preferindo um bem inferior. Eu desviei do meu fim último, que é Deus, preferindo um bem inferior. Por que os pecados contra a castidade são pecados mortais? Porque eu estou tirando a minha visão do fim último, que é Deus, estou colocando em bens inferiores. Entendido? Vou tirar essa palavra bem e colocar prazer. Eu estou tirando o meu prazer em Deus, que é o meu fim último, estou colocando em prazeres inferiores. Por isso constitui um pecado mortal. Isso atenta diretamente contra os 10 mandamentos. Um resumo para vocês. Esses pecados contra os 10 mandamentos constitui sim, se cumprir com aqueles requisitos que eu falei logo agora, anteriormente, constitui um pecado mortal. Você está perdendo a caridade, você está perdendo esse amor, essa ligação que você tem com Deus. E o pecado mortal só é remido pela confissão sacramental. Eu posso pegar uma cruz e ir daqui para o Tocantins carregando ela. Mas o que me dá a graça, a absolvição desses pecados são a graça sacramental, que é a confissão. E existe outro grupo chamado pecado venial. Deixa subsistir a caridade. Veja, no pecado mortal, o pecado destrói a caridade que você tem, que Deus tem contigo e você com Deus. No pecado venial, ela ainda existe, mas ela fica ofendida. Ofendida não é no sentido assim, você fere ela, essa ligação que você tem com Deus, e ela fica, eu diria a palavra, fraca. Você vai se distanciando de alguma maneira desse primeiro amor. Com os pecados veniais você vai distanciando. A igreja ensina como é que eu apago esses pecados veniais. Primeiro, eles são apagados na Santa Missa, aquela hora
da absolvição do Padre, Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Esse está absolvendo os pecados veniais. Os pecados veniais também são absolvidos, apagados e perdoados com obras de caridade, com penitência, esmola, jejum, orações, tá bom? Por exemplo, eu vou oferecer esse texto em expiação dos nossos pecados, pecados veniais, tá bom? É nesse grupo aqui. Então, nós temos esses dois grupos, o grupo dos pecados mortais, que destrói a caridade, ele fere diretamente os 10 mandamentos, e os pecados veniais, tá bom? Que é aquele que, embora ainda exista a caridade, ela fica ferida, ofendida, e eu vou me distanciando, vou esfriando, tá bom? Sim. Isso, toda. Isso. É próprio do rito da missa, né? Sempre vai ter ali. Apesar que hoje você não pode duvidar de mais nada, né? Para mim, ver um padre pulando da entrada para a homilia, é daqui para ali. Você vê que de tudo existe debaixo desse sol, né? Fazer o quê? Sim. Uhum. Se você não guarda domingos e festa, é um pecado mortal? É um pecado mortal. Por isso que aquele que falta a Santa Missa no domingo livremente, aquele que falta a Santa Missa no domingo, atendo diversas pessoas na porta da igreja aqui com essa dúvida. Eu faltei a Santa Missa, quero me confessar. Tá, mas você faltou por quê? Eu quero ficar em casa. Ou, por exemplo, uma senhora, ela estava com suspeita de Covid, e eu só ia fazer o exame, o resultado só ia sair na segunda-feira, um trem assim. Eu sei que ela perdeu a missa do domingo, e ela estava desesperada. Eu falei assim, a senhora não quis faltar a missa, só não tem pecado nenhum aí. Tem pecado, gente, né, aí? Porque não faltou um dos 3 que a gente colocou ali, sim ou não? Faltou o ato livre. Ela não teve o ato livre. Então, sim, por isso que aqueles que faltam a Santa Missa Dominical livremente, com consentimento disso, tem que procurar a confissão, né? Também. Se você não tiver uma causa justa, né? Por exemplo, eu estou num lugar, estou na Patagônia, não tem missa nenhuma aqui. A única coisa que pega aqui é a televisão. E, sei lá, vou ligar na Canção Nova e assistir, aí ok. Mas, por exemplo, eu moro na frente da igreja, o padre transmite mesmo, vou assistir aqui de casa. Não, aí não, né? Uma missa de quê? Não, justamente o que eu respondi aqui. Não, nesse caso, só se você tiver uma causa justa, como eu disse, né? Só, por exemplo, na pandemia, os bispos, a igreja, né? O bispo da minha diocese fez isso. Ele suspendeu, ele tem autoridade para isso, o preceito dominical. Então, todos os fiéis da diocese de Porto Nacional, que é a minha diocese, não estavam obrigados a participar da missa no domingo, por causa do tempo pandêmico. E eu poderia assistir na televisão, sem problema. Depois que passou a pandemia, ele decretou, o preceito voltou. Então, tem que ver a situação aí, tá? Tá. Guardar domingos e festas é um mandamento. Isso. A missa, os dias de preceito, por exemplo, da Semana Santa. Tudo está englobado nesse mandamento aí. Tá bom? Bom, vamos caminhar para a gente ganhar tempo, né? Já falei para vocês sobre a matéria grave. Para mim ter um pecado, eu preciso de uma matéria grave,
que é aquele ato livre, o consentimento e a advertência. Depois vocês receberão isso aqui. O direito canônico diz que o lugar próprio da confissão é a igreja ou o oratório. A sede para as confissões é o confessionário com ou sem grades. Isso aí é lei da igreja, tá bom? É próprio que você tenha isso. Se o padre não tem ainda, é bom ele providenciar, tá bom? Mas antes de passar para outra questão, eu gostaria de dizer, então, por exemplo, eu estou na praça, eu quero me confessar. E, sei lá, estou tão angustiado, eu preciso confessar. E na minha cidade não tem padre, porque acredite se quiser, ainda tem cidade que não tem padre. No meu estado mesmo, tá assim, ó, de cidades que não tem padre. O padre vai lá uma vez no mês. Ainda existe realidade. Tem lugares, gente, aqui é muito bom, você tem, por exemplo, na nossa paróquia, você tem 4 missas aqui na matriz, né? 5 com a comunidade ali. Tem lugares que tem missa, sabe de quanto tempo? 2 anos. A cada 2 anos, eles têm missa. Acredite se quiser, tem lugares assim. Tem lugares assim. Veja a necessidade de padres, né? E o povo querendo tirar padre. Mas, então, dava exemplo. Eu estou ali na praça, preciso confessar, e eu sei que aquele moço ali é um padre que está passando. Posso pedir a confissão para ele? Vai ser válido? Sim, sem problema. Tá bom? A igreja está dizendo que é próprio esse lugar aqui. Mas a salvação das almas vale muito mais. Me entendam. Tá bom? A salvação das almas vale. Porque, veja, eu estou dizendo isso porque tem pessoas que se apegam à rúbrica e ficam loucas. Elas ficam loucas. Eu já escutei de gente falando assim que tinha que confessar de novo, porque a confissão não foi válida, porque o padre não estava de estola roxa. E nós vamos ver agora, é importante que ele esteja com a estola roxa. Mas se ele não tiver com a estola roxa, ele absorve validamente? Sim. Então, muita atenção com as rúbricas, né? Cuidado com isso, tá? Sim. Não tem problema, acontece sem problema, tá bom? Sem problema. Não tem problema, tá bom? Os atos do penitente, atenção isso aqui, ó. Os atos do penitente são chamados também do processo de conversão. Quais são os passos desse processo, do processo da confissão? Quais são? Primeiro, a contrição, o arrependimento que você tem, que é diferente de atrição. Não sei se eu coloquei essa diferença. Coloquei. Os passos da confissão, tá? Contrição, aqui vai estar o exame de consciência, enfim. A acusação de quê? De quê? Não escutei. De quê? Que é necessariamente a confissão. A absolvição que o padre vai te dar, a absolvição tem que estar certinha, viu? O padre não vai, sei lá, ele chega e fala, né? Em nome de Jesus, que você esteja perdoado pelo poder que me foi dado. Por intercessão de São Miguel Arcanjo, amém. Vai em paz. Não, ele não pode fazer isso. Existe uma fórmula própria, né? E eu acho que eu coloquei ela, senão eu digo para vocês. E depois é a satisfação. O que é a satisfação? A reparação da justiça divina. Aqui está a penitência. Você é obrigado a fazer a penitência, viu? Não é opcional, não. Agora, muita atenção, gente. A penitência, é importante você entender ela bem. Por exemplo, eu confessei com o padre mandou eu rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria. Mas eu acho tão pouco, padre. Manda mais, né? Eu falei pro senhor que eu bati na cara do meu marido, você mandou rezar uma Ave Maria? Manda aqui, menino, eu quero rezar um ofício em cima de um milho, né? No sol quente. Não, manda mais. Por que eu estou querendo dizer com isso? Quando o padre te dá a penitência,
A penitência é para a reparação da justiça divina. Você vai expressar com o seu coração, fazendo aquela penitência, que você deseja voltar para a justiça divina. Então, se ele te passou uma Ave Maria, reza aquela Ave Maria com o seu coração, como se fosse a única Ave Maria da sua vida. Entendido? Então, a penitência precisa ser feita com muito amor, não tem que fazer de modo automático. Tá? Então, esses são os passos: a contrição, a acusação dos pecados, a absolvição e a satisfação. Muda com base no que você confessou. Sim. Se é um pecado mortal, você está lascado. Sim. Não, na confissão vem pecado mortal, mas o pecado tem a sua gravidade. Por exemplo, muito importante essa pergunta aqui. Um dos mandamentos da lei de Deus, os 10 mandamentos, é não roubar, por exemplo. Aí você chega em mim e fala: padre, eu roubei. O padre pode entrar no detalhe desse pecado, ele tem que entrar. Porque não é a mesma coisa você roubar uma caneta e roubar R$1 milhão. Não é a mesma coisa, não. Então, o pecado é o mesmo, ele é um pecado mortal, mas existe uma gravidade aqui, tá bom? Por exemplo, ver pornografia é um pecado mortal, mas abortar também é um pecado mortal. Então, existe uma gravidade aqui no pecado, né? Então, por exemplo, eu posso passar uma penitência dele rezar um terço, mas para você que abortou, eu posso passar a penitência de você doar durante 6 meses cesta básica para uma família carente. Posso fazer isso. Então o padre vai julgar. O padre, ele é juiz, advogado, né, na hora da confissão. Porque ele te julga, mas ele também defende, né? O paráclito, nosso advogado. Então existe uma gravidade aqui de pecado. Então atenção, por exemplo, o 6º mandamento é não pecar contra a castidade. Eu preciso entrar no detalhe desse pecado, porque existem inúmeros pecados contra a castidade. O adultério é um pecado contra a castidade. A prostituição, os conteúdos pornográficos, os conteúdos imorais, os atos imorais. Então eu preciso entrar no detalhe. Atenção, gente. Atenção, já eu abro as perguntas. O detalhe... Pera lá, por exemplo, padre, eu pequei contra a castidade. Ok, eu preciso que você entre no detalhe disso. Qual é o detalhe? Padre, eu traí o meu esposo. O padre pode entrar um pouco mais. Hoje em dia a gente já está assim. E não se sintam ofendidos por isso. O padre pode perguntar a você, com homem ou com mulher? Ele, é sério. Isso já é possível, sim. Sim, exatamente. Sabe por quê? Porque, por exemplo, se chega para mim a Júlia, desculpa, não, se chega para mim a Virgínia, né, e fala, padre, eu traí o meu esposo, e aí eu pergunto, com homem ou com mulher? E aí ela fala, com mulher. Eu tenho um pecado do adultério aqui? Sim, mas eu tenho o que mais? Eu tenho um pecado da prática homossexual. São 2 aqui. Então é preciso, por isso que ele tem que entrar no detalhe. Agora, atenção. O detalhe que eu estou dizendo é esse, não é assim. O detalhe que eu estou dizendo é esse, não é assim. Por exemplo, padre, eu traí o meu esposo. Ai, padre, mas foi com o meu vizinho. Mas se você souber, pensa no moreno, meu Deus do céu, né? Que quando ele passa, os pássaros param, né? Então, aí você, isso entra, aí você, e detalhe também assim, então, pai, pois é, aí eu vou te contar como é que foi. Foi numa quinta-feira, esperei meu esposo ir comprar o pão, entendeu? Isso são detalhes que não devem entrar na confissão. E atenção, olha, isso é muito importante vocês, sobretudo catequistas, vocês que ensinam os outros, ensinar a confissão para os outros, porque tem gente que pensa que confessar é contar nos mínimos detalhes, assim, padre, eu roubei.
Então, eu vou te contar como é que foi. Já te ensino como é que é. Então, o senhor pega o carro, espera a pessoa, fica olhando ela uma semana, né? Quando ela sair, o senhor pega. Não, isso não são detalhes que entram na confissão. Nem você penitente, nem o padre. O padre não pode entrar em detalhes íntimos seus. Por exemplo, você fala assim, padre, você é ministro da Eucaristia, padre, eu adulterei a minha esposa, né, com outra mulher. Aí o padre... Menino, que babado forte é esse? Assim, peraí, deixa eu ver. Foi aquela que senta naquele banco? Eu sabia! Eu ficava ali do altar olhando vocês. Né? O padre não pode fazer isso. Você pode advertir o padre. Fala assim, não. O senhor não pode entrar aqui, né? Assim, eu ficava ali do altar olhando minha liturgia, mas eu fazia assim, ó. Né? Não. É isso mesmo. Ou, por exemplo, o padre, por isso que a gente é aconselhado no seminário, que não se atenda à confissão antes da missa. Porque às vezes tem coisa que você ia tratar na homilia, que o penitente te confessou, mas você já ia tratar, é temática, e o penitente pode pensar, embora exista casos e casos, eu como padre também não posso. Já dei esse exemplo, por exemplo... Irmãos e irmãs, a liturgia de hoje vai falar do adultério. Tá, Ronaldo? Atenção na homilia aqui. Atenção na homilia aqui. Gente, não é para pensar nada não, só lembrei o nome dele agora, né? Atenção. Então, isso aí não são coisas que devem entrar, não, tá bom? Entendeu aqui que é essa questão do detalhe? Sim ou não? Falou aí então da sexualidade. Hoje você está falando que ele tem que aceitar mais, que a gente tem que acolher na igreja e tudo mais. Mas eles vivem em pecado, então eles não vão se arrepender. Uhum. Como é que funciona isso? Quer dizer, ele pode viver em pecado mortal? Na cabeça dele, como é que fica? Ok. Ele perguntou, hoje, desculpa, licença, hoje nós estamos com o discurso de tem que aceitar as pessoas, né, enfim, mas eu citei o pecado do ato homossexual, né, mas eles vivem nessa condição, como lidar com essa questão? A Igreja Católica, no seu catecismo, a Igreja Católica, ela julga atos e não pessoas. Então, por exemplo, o discurso de que nós temos que acolher está certíssimo, mas está incompleto. Porque eu tenho que acolher a pessoa. Agora, o seu ato pecaminoso, não. Eu gosto sempre de dizer o seguinte, a igreja tem espaço para todos. Pode vir, a igreja tem espaço para todo mundo. O Papa Francisco estava certinho na Jornada Mundial. A igreja tem espaço para todos, pode vir. Mas não permaneça como veio. Tem que completar a frase. A igreja tem espaço para todos, pode vir. Mas não permaneça como veio, não. Porque senão você vai dizer para mim que Cristo não está transformando a sua vida. Porque se eu estou na igreja há 30 anos, do mesmo jeito que eu entrei, que testemunho é esse na sua vida? Então eu acolho a pessoa, sim. Na minha paróquia chegou um homossexual assumido. Padre, eu tenho um desejo de fazer parte da vida paroquial. Sou bem-vindo? Você sempre é bem-vindo. E se você estiver aberto ao processo, nós estamos aqui para te ajudar. Agora, o teu pecado eu não vou acolher, não. Então, eu vou dizer para você, a igreja como mãe e mestra, se você está no ato do pecado, você não pode entrar na fila da comunhão. Mas você é sempre bem-vindo aqui. Agora, o que acontece? Tem muitas pessoas que juntam o pecado com a pessoa. Então, veio uma pessoa que é uma pecaminosa, uma pessoa que é pecadora, como nós, né? Todos nós somos, e aí eu já falo, sai, padre, eu quero fazer parte da vida paroquial. Que você é um desgraçado, saia da minha paróquia. Você não vale nada aqui você não tem espaço, sai daqui. E chuta a pessoa. Não. A igreja, eu dou uma definição para a igreja, sabe qual é? Um hospital. A igreja é um hospital.
A igreja é um grande hospital. E no hospital você não deixa o doente ali eternamente, né? Ou ele sai bom ou ele sai morto, né? E se ele sair ruim, ele tem que voltar depois. Entendeu? Então é um hospital que você entra para ser transformado. Então é nesse sentido, eu acolho a pessoa, mas eu não vou acolher o seu pecado. E isso precisa ser muito claro. Nós vamos... Usar a Eucaristia, digamos, se ele for na fila. Sim, exatamente. Mas, por exemplo, uma pessoa é uma pecadora pública, né? E ela veio na fila da comunhão, dei a comunhão, eu posso chegar nela e conversar com ela, como eu já fiz, viu? Já cheguei numa pessoa, num amigo meu, e conversei com ele. Eu falei assim, você com esse ato, você não pode comungar. E eu não estou te excluindo disso, na verdade eu estou sendo amigo. Porque o amigo não vê o físico, o amigo vê o espiritual, né? Então, se eu deixar você entrar na fila da comunhão, 1 Coríntios 11 diz, aquele que recebe o corpo do Senhor indignamente está comungando a própria condenação. Eu estou deixando você se condenar. Então eu quero que você se salve, né? Entendido isso? Mas se a pessoa não aceita, porque eu moro ali na mesma lugar e tinha um casal de rapaz, ele era até médico, e ele vinha aqui todo domingo e ele comungava. Uhum. E Dom Paulo falou que eu devia falar lá no mesmo prédio que eu. E aí eu não vou falar não. O senhor fala com o padre, eu não vou falar, mas se eu escutar alguma coisa. Então, para ele vir aqui comungar era uma coisa normal. Ele não se achava pecador. Pois é, mas o problema não foi ele não, foi a senhora, né, que foi omissa. Foi a senhora, Se a senhora tivesse dito e ele não tivesse mudado, aí sim, não tenho nenhum problema com isso. Isso é do Evangelho. A pessoa não quis se converter, não tem problema com isso, né? Cabe ao padre, mas o padre não trabalha sozinho, gente. O padre tem a cooperação dos fiéis também, né? Imagina, se ele encontrar alguém, tem que falar para ele que ele deve ficar com ele. Não, a pessoa não é pecadora porque ela é gay. Não é isso, gente. É o ato pecaminoso que faz com que ela entre nesse pecado. É diferente, né? Não, mas veja lá. Não, atenção. Eu até disse isso na catequese. Não, até disse isso na catequese, né? M é igual a P mais D. Maturidade é igual a prudência mais a disciplina. Tem a prudência também para corrigir, né? Eu não vou pegar, sei lá, vou baixar um aplicativo de relações homoafetivas. Tá bom, baixei o aplicativo. E aí eu tô aqui, aí eu vou lá pro centro. Tem a localização, tô vendo aqui. Aí eu achei um aqui. Você, que bom, graças a Deus, né? Pois é. Então eu vim te falar que você não pode comungar não, hein? Né? Você não pode comungar. Então, tem que ter prudência na correção também. Eu preciso ter uma proximidade com a pessoa, preciso ter uma confiança com ela comigo, porque senão não vai ter fruto nenhum. Se eu chego em você e falo assim, você não vai comungar não, sai pra lá, desgraçado, você é um... Continua desse jeito que você vai pro fogo do inferno, pra você ver. Você vai ver. E vai adiantar alguma coisa? Vai adiantar alguma coisa? Não vai, gente. Então nós temos que ter prudência até nisso, até para correção. Por exemplo, eu quero corrigir uma pessoa, isso é prática pastoral, né? Estou respondendo para ela, mas para todos. Por favor, não chegue na pessoa já esfaqueando ela. O Senhor Jesus, ele estava ali em João capítulo 8 e trouxe a mulher pecadora para ele, adúltera. Ele não levantou e falou assim, vai para lá, sua pervertida. Não, ele no diálogo, confiando. Quer um exemplo? Atenção, leiam na Bíblia depois. A samaritana. Jesus está no poço, a samaritana chega. E ele começa um diálogo com a samaritana. Até que Jesus está com tanta intimidade com a samaritana que ela diz assim, Senhor, dai-me desta água para que eu não volte mais aqui. Ele poderia ter chegado direto nela, né? Falar assim, eu tenho uma água para você, mas se você quer, quem não quer, vai embora. Ela ia aceitar?
Não. Então você tem que ter uma disciplina. Ficou entendido isso aqui? Todo mundo? Entendido? Sim? Você passa a penitência. Você é culpado, né? Passa a penitência. A pessoa não cumpre. Ela foi liberta da confissão ou não está valendo porque ela não cumpriu com você? Não, a confissão está valendo, sem problema. A confissão vale no ato da absolvição. O padre absolveu. Agora, a sua satisfação não está completa, né? Aí, por exemplo, eu esqueci a penitência ou não lembro mais. O padre me passou uma penitência que é impossível. Sei lá, eu passei uma penitência para o seu Eduardo. Seu Eduardo, então a sua penitência é você beber 3 copos de água do Rio Jordão. Sabe qual é o Rio Jordão, né? Aquele que Jesus batizou lá na Terra Santa. Por favor, né? O que eu posso fazer? Eu posso vir em outro padre. Ou no mesmo padre. Assim, padre, eu esqueci a penitência. O senhor pode me passar outra? Ou, padre, o senhor passou uma penitência que é impossível de fazer. Não, porque às vezes a pessoa esquece. Às vezes esquece mesmo, né? Ou, por exemplo, nesse caso que não tem como fazer. Você pode ir em outro padre. Tá bom? Sem problema. Otávio, só uma questão de curiosidade. A penitência que é passada depois da confissão, ela tem que ser feita imediatamente após a confissão? Ou não? Ou não? Não. Ela entendeu como confissão, rezar um terço. Ah, entendi. Não tem nenhum problema. A penitência pode ser feita depois. Mas atenção para o perigo de não esquecê-la, né? Também não dá, né? Você, você vai rezar esse texto, outubro do ano que vem, tá bom, né? Que eu vou lá em Aparecida. Não. Né? Porque a satisfação é justamente essa expressão que você tem para voltar para a justiça divina, tá bom? Sim. Não vai apagar. Não vai apagar, não. Tá bom? Então, as suas atitudes, o desejo, o esforço que você tem para não voltar à vida de pecado já apaga sua penitência, sua pena, não na totalidade. Os seus atos de conversão, comunhão, oração, né, busca na vida de graça, penitência. Por isso que é necessário uma vida contínua de graça, gente. Muito importante isso, tá bom? E se não pagar nessa vida, onde é que vai pagar? No purgatório. Tem que pagar lá. Tem as indulgências também, que é um outro tema. A indulgência eu expliquei o ano passado até sobre isso. A indulgência, na verdade, a gente tem que estar totalmente, assim, para poder recebê-la mesmo. Vamos dizer, eu esqueci aquele pecado e era mortal, ou daquele lá eu nem confessei. Aí eu não tenho direito a essa indulgência. Na indulgência, quando a igreja coloca ela coloca umas condições. A confissão, a oração nas intenções do Papa e a comunhão sacramental. Então, por exemplo, você confessou, fez tudinho, aí lucrou a indulgência. Você, meu Deus, esqueci que eu bati na cara da minha vizinha semana passada. Né? E aí esqueci. Não tem problema, né? Você confessou, já cumpriu com os requisitos, sem problema. Tá bom? Sem problema. A penitência pode ser paga após a comunhão? Comunhão. Eu comecei um pouquinho antes da missa. Aí era alguma coisa que eu tinha que fazer fora, digamos, da penitência. Pode. Aí eu posso... Pode, sem problema. Tá bom? No confessionário tem. Mas é uma oração que todo católico precisa saber. Precisa saber. É uma oração que a gente chama de orações básicas, do sacolão de oração básica. Gente, o ato de contrição não tem mais do que 5 linhas, não. É uma coisa super... Olha, o ato de contrição que eu aprendi para minha primeira comunhão, eu lembro dele até hoje. Meu Deus, eu me arrependo de todo o coração por vos ter ofendido, porque sois tão bom e amável.
Prometo com a vossa graça esforçar-me para não mais pecar. Meu Jesus, misericórdia, amém. Olha, tranquilo, tá bom? Ou o que você faz na missa. Agora, se o padre não pedir, não tem problema. Você pode dizer sem problema. Ou se ele não pedir, não tem problema. Ele está sendo imprudente porque deveria pedir. Faz parte do rito aí, né? Mas não tem problema, a sua confissão vai ser válida. O que valida a confissão? Os sacramentos, e essa é a oração da absolvição, ó. Atenção. Deus, Pai de misericórdia, é o Padre, que pela morte e ressurreição de seu Filho, reconciliou o mundo consigo e enviou o Espírito Santo para a remissão dos pecados. Te conceda pelo ministério da Igreja o perdão e a paz. E eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos supor que deu um branco na cabeça do padre. E ele esqueceu a oração inteira. O direito diz que, por uma exceção, ele pode falar só isso aqui que já valida, ó. Eu... Amém. Tá bom? Hã? Sim, ele pode estender a mão, pode colocar a estola, né? É isso que você está perguntando? Sim, a igreja recomenda que ele esteja com a estola roxa, né? Que é um dos seus paramentos para a confissão. Mas se ele não tiver, não tem problema, a confissão é válida sem problema, tá bom? Sem nenhum problema. Não é válida. Não. Ele não pode mudar isso aqui é a fórmula do sacramento. Não, mas não tem problema. Ele pode falar baixinho, por exemplo, eu posso rezar ele em latim. Posso, sem problema. Mas eu estou dizendo, e claro, ele sabe que a coisa foi inválida, né? Se ele rezou, você não entendeu. Essa é dele, ele que se vira, né? Essa é a oração da absolvição. Gente, para fechar esse ponto, antes a gente passar rapidinho na unção dos enfermos. Matéria do sacramento da confissão. Pecado. Os pecados confessados. Tá bom? Qual é a fórmula do sacramento da confissão? O arrependimento também, mas a confissão já engloba isso tudo, tá? Lembra desses passos que eu dei? É aquilo ali. Eu estou falando do pecado porque a gente conversa muito entre os padres sobre isso. Tem fiel que não conta o pecado. Ele vem confessar, ele faz a confissão uma direção espiritual. Não tem confissão ali, é preciso ter o pecado, você tem que confessar, tá bom? Fica conversando outras coisas. A fórmula do sacramento, a oração da absolvição. Entendido? Matéria, os pecados confessados, devidamente arrependidos. E a fórmula, a oração da absolvição. Entendido isso aqui? Ok. Depois vocês vão receber esses slides, tá? Em PDF. Agora, por fim, que é muito pequeno, o sacramento da unção. Depois eu vou abrir para perguntas, vocês podem perguntar mais sobre a penitência, né? Os sacramentos que são considerados sacramento também de cura, que é o sacramento da unção dos enfermos. É um sacramento que também recebe o nome de extrema unção. Eu coloquei isso até lá na frente, mas já vou adiantar. O Concílio Vaticano II optou por usar unção dos enfermos. Por quê? Porque na história da igreja existia um preconceito. Quando falava assim, chama o padre para dar extrema unção, o povo já pensava que ia morrer. Então, não necessariamente que a pessoa vai morrer depois de receber a unção dos enfermos, né? Ela pode morrer em paz, sem problema, e isso é muito bom, né? Mas como ela também pode restabelecer sua saúde física, então o Concílio Vaticano II optou por usar esse termo, unção dos enfermos, tá bom? E nós temos duas referências bíblicas, gostaria que vocês anotassem elas, né? Que servem de base para o sacramento da unção dos enfermos,
está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 13. E também na carta de São Tiago, capítulo 5, versículos de 13 a 15. Lá ele diz: quando tiver doente, chame o presbítero para que ele reze e unja o doente com o seu óleo e etc. É uma base que nós temos para a unção dos enfermos, para esse sacramento. Tá bom? Anotou as referências? Ok? Tem um telefone tocando. Isso aqui é o que eu falei sobre o nome, né? Por causa do Concílio Vaticano II optou por usar o termo unção dos enfermos, e o Papa Paulo VI reformulou, desculpa a redundância, a fórmula desse sacramento, né? A fórmula do sacramento é essa oraçãozinha, junto com a unção, que é a matéria ali do sacramento, né? Por esta santa unção e pela sua infinita misericórdia, o Senhor vem em teu auxílio com a graça do Espírito Santo. Amém. Para que, liberto dos teus pecados, Ele te salve e na sua bondade alivie os teus sofrimentos. Amém. Eu gostaria de chamar a atenção para uma coisa. A unção dos enfermos ainda é muito mal compreendida. Quando chamamos o sacerdote para dar a unção dos enfermos, nós estamos pensando sobretudo na sua saúde espiritual. Tá bom? Então, cuidado para a gente não colocar uma visão protestante. O padre vai vir aqui, ele vai rezar, vai ungir e vai ficar boa, ela vai voltar para casa. Muito cuidado, porque a unção dos enfermos, ela visa sobretudo a sua saúde espiritual, tá bom? A saúde física, ela vem como consequência, e se não vier, o que importa é a saúde espiritual. Nós só entenderemos a importância da saúde espiritual quando a gente morrer. Quando a gente morrer, a gente vai ver que tudo dessa vida não valia nada. Literalmente, não valia nada. O livro do Eclesiastes diz, né, que tudo, diz o sábio, tudo é ilusão, efêmero. Tudo passa. Tudo passa. Só Deus permanece. Não pensa você bonitinho aí hoje, né? Amanhã você pode estar num leito do hospital morrendo. Quando eu machuquei a minha mão, nas férias, né? Fraturei, eu fiquei muito pensativo nisso. Eu falei assim, olha como a gente não vale quase nada, né? Eu sou canhoto, machuquei a mão direita. Você não sabe tanta falta que faz uma mão direita, viu? A gente não vale nada. Não vale nada. Viu, seu Eduardo? Você não vale nada. Em um bom sentido, né? Em um bom sentido. Nem eu também, não vale nada. Nós não valemos nada. Cuidemos da vida espiritual, tá bom? Então essa é a fórmula do sacramento. Depois disso, ele pode juntar, já estou terminando, o sacramento da unção é bem simples, o padre pode juntar, nesse caso, junto com a unção se deve acrescentar, se há perigo de morte real, a bênção papal com a indulgência plenária, usando a seguinte fórmula. Então, geralmente, as pessoas chamam o padre justamente num caso de perigo de morte real, né? E aí o padre acrescenta essa oraçãozinha que é a da indulgência concedida pelo Santo Padre. Eu, pela faculdade que me foi concedida pela Sé Apostólica, te concedo indulgência plenária e o perdão de todos os teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá bom? Veja como a igreja é cuidadosa na saúde dos seus filhos, tanto física como e sobretudo espiritual, né? E na disciplina antigamente, só o bispo e aqueles a ele equiparados poderiam abençoar o óleo dos enfermos. Se vocês não sabem, na missa da Quinta-feira Santa, na Catedral, existe uma missa chamada Missa do Crisma. Na minha terra se chama Missa da Unidade. Todos os sacerdotes vêm,
renova suas promessas de ordenação diante do bispo, e o bispo abençoa 3 óleos que serão usados naquele ano. O óleo dos catecúmenos, que é usado no batismo, o óleo do crisma, que é usado nas crismas e ordenações, episcopal, ordenação sacerdotal, e o óleo dos enfermos, que é esse óleo que usa na unção dos enfermos. Antigamente, só o bispo podia, nessa missa, até hoje, só ele ainda pode fazer isso. Mas o direito canônico abriu uma exceção interessante. Em caso de necessidade ou perigo de morte, qualquer sacerdote pode abençoar o óleo da oliveira. Não tem aquele azeite de oliva? É. E aquilo lá que a gente coloca para o bispo abençoar. Então vamos supor que não tem esse óleo, acabou aqui. Por exemplo, aqui ainda é muito bom, mas na minha terra acontece isso muito. Se o óleo acaba na minha cidade, sabe qual é o mais próximo para mim pegar? A cidade vizinha, que tem 93 quilômetros de distância. Então vamos supor, num caso de necessidade, a pessoa está num perigo de morte. Eu posso pegar um óleo de oliva, né? E abençoá-lo para aquela ocasião, tá bom? Somente para aquela ocasião. Isso está amparado pelo direito canônico. Isso aqui quer dizer o cânon 999, parágrafo 2º. Ele abre essa exceção para o sacerdote. Veja como a igreja é cuidadosa. Eu estou lá naquela aldeia lá, não tem nada, né? Não tem esse óleo. Então eu posso abençoar um outro óleo, né, componente dessa matéria, para abençoar ele. Se falta essa matéria, gente, como é que a gente faz? Não tem como, não tem a matéria. Não posso abençoar uma água e dizer que aquele é um óleo. Não tem como. Pois é, então não tem como. Se não tem a matéria, não tem. Agora vamos supor, se eu estou num lugar que não tem esse óleo abençoado, eu não trouxe, mas tem ali o azeite, enfim, eu posso abençoá-lo para essa ocasião. É. Não, não pode não. É o óleo, tá bom? Óleo. Mas essa pessoa está lá inconsciente já, né? O padre dá uma unção dos enfermos e absolve sem ela ter confessado? Aham, isso mesmo, pode, sim. Nesse caso, né? Em perigo de morte real, tá bom? Nesse caso. Como você colocou que o objetivo da unção dos enfermos é a saúde espiritual, então muita gente vê a pessoa falando, eu vou fazer uma cirurgia, posso pedir para o padre me dar uma unção dos enfermos? Uhum. Acho que eu coloquei, sim, coloquei aqui. Aqui, ó. Quanto ao sujeito ou a quem pode receber o sacramento da unção dos enfermos, é todo batizado que se enquadre nos casos pastorais nos quais deve ser dado o sacramento, definidos pelo Papa Paulo VI. Num todo são 4. Quem são esses? Não só no caso de morte, e aí entre essas exceções, idade avançada. Por exemplo, eu visitei uma senhora, ela tem 98 anos, por exemplo, né, uma idade avançada. Aparentemente ela está bem, mas eu posso dar, sim, sem problema, tá bom? Intervenção cirúrgica, uma cirurgia séria que eu vou fazer, ela pode, né? Eu já recebi unção dos enfermos, né? Quando eu tinha 14 anos, eu tive um problema de apêndice, estourou o apêndice, né? E aí no ato da corrida para o centro cirúrgico, recebi a unção dos enfermos, porque não poderia voltar ali, quase que eu não voltava mesmo, né? Ou uma doença de certa gravidade, por exemplo, um câncer, né, e etc. Respondido, então? Tem esses casos, tá bom? Você está entendendo? Sim? Essa intervenção cirúrgica séria, toda cirurgia, ela tem risco de morte. Tem. Posso dar, sem problema. Tá bom? Mas atenção, né? Uma cirurgia, por exemplo, tirar uma verruga. Ai, padre, me dá unção dos enfermos. Não. Sim, uma cesariana, né? Enfim, tá bom? Mas claro, por exemplo, se você vai fazer uma cirurgia, vamos supor, você vai fazer essa cirurgia. E aí você confessa dia antes. Então você não precisa receber a unção dos enfermos, você já está em estado de graça para isso.
tá bom? Então tem que ter essa cautela também. Eu vou fazer uma cirurgia para dar unção dos enfermos, mas eu posso confessar, sem problema, tá? Que eu já recebo essa energia espiritual, essa saúde espiritual, tá bom? E nós temos por esse sacramento 2 efeitos. Um efeito natural, que é a recuperação da saúde, ela pode voltar ou não, existem vários testemunhos de que a pessoa restabelece sua saúde, bem como um efeito sobrenatural, que é, e isso sempre acontece, a remissão dos pecados. Amém? Pode acender as luzes. Alguma pergunta? Nós temos alguns minutos para as perguntas. Vamos falar aí do pecado da castidade, como você comentou. Hoje você tem muitas pessoas que tomam anticoncepcional que está contra, que é pecado, certo? Você tem muitos jovens que fazem sexo antes de casamento também, pecado. E você tem, como nós falamos aí, essas pessoas que vivem maritalmente aí, casais homossexuais que vivem. Todos esses que querem viver a fé católica estão vivendo um pecado consciente, sabendo, e não vão se arrepender. Só vão ser salvos se passar pelo último caso aí, se for os padres vão dar extremunção, porque eles não vão se arrepender do pecado. Então, o arrependimento é uma condição sine qua non, né? Eu não posso pensar que Deus, porque é totalmente infinito e misericórdia, e eu me deito em cima do meu pecado e não me arrependo dele, e só porque Deus é misericordioso eu estou bem. Não. Arrependei-vos e crede no Evangelho. É uma condição sine qua non, né? É bem verdade, por exemplo, que a carta ao Timóteo, capítulo 2, versículo 4, expressa explicitamente o desejo de Deus. Qual é o desejo de Deus? Que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Significa que todos se salvarão? Não. Por quê? Porque tem gente que não vai querer. Muito interessante, eu estava dando aula semana passada no curso de Apocalipse. E nós terminamos de estudar, acho que capítulo 16, parece, no finalzinho da aula eu perguntei assim aos alunos, né? Se você ler o Apocalipse, vai entender o que eu estou falando. Eu perguntei assim, Deus quer que todos os homens se salvem, sim? E alguns responderam, sim. E aí eu perguntei assim, tem homens que não serão salvos? Aí tem gente que respondeu, não, que todo mundo vai ser salvo. Não, se você ler o Apocalipse, né, um exemplo, Deus manda os castigos, que a gente chama de castigos medicinais, que é para quê? Para o povo se arrepender. Aquelas pragas, a ira de Deus, os terremotos, estrela caindo, isso é Deus permitindo que isso aconteça para o povo se arrepender e largar a besta e dar glória a Deus. Mas se você ler o capítulo 15 e 16, sobretudo, quanto mais Deus aperta para o povo se arrepender, mais o povo blasfema. Quanto mais Deus aperta, mais o povo blasfema. E no final, é muito interessante isso, depois que Deus manda a taça lá para as águas tornarem-se sangue, né, existe uma voz no céu que diz assim, justo és tu, aquele que é, aquele que era e aquele que vem. Porque o teu julgamento é justo. Eles fizeram cair sangue de santos e profetas. É merecido que eles bebam sangue agora. Não era desejo de Deus que eles bebessem sangue, mas é merecido para eles. Eu até expliquei na aula. Deus é justo por quê? Nós temos que entender por que Deus é justo. Temos que entender o conceito de justiça. O que é justiça? Dá a cada um aquilo que lhe é devido. Se é devido a você a vida, você vai ganhar a vida. Agora, se você não fez por onde para ter a vida, você vai ganhar o quê? Então, é o que eu estou dizendo. A pessoa não se arrepende, não faz por onde para mudar,
E eu vou citar o meu bispo diocesano, que é até um escândalo se você não entender bem essa frase. Se você não quer, nem Deus quer. Nem Deus pode fazer alguma coisa, se você não quer. Se você não quer, nem Deus pode fazer alguma coisa. A pessoa está no pecado dela e não se arrepende, não faz por onde, nada, não quer nada com nada. Eu gosto sempre de dar exemplo de, assim, quer dizer que Deus é cruel? Não. Deus é uma grande represa e nós somos os peixes. A represa vira para o peixe e diz: fora de mim não tem vida não. Aí o peixe fala: seus desgraçados, quer ver? Pula para a terra. O peixe vai viver? Vai viver? Não. É culpa da represa? Não. O peixe quis pular, então vai, desgraçado. Né? Então me entende? Eu não sei se eu respondo a sua pergunta. Então a pessoa está sempre no seu pecado, não se arrepende. Já foi advertida, corrigida, amada, acolhida, não arrepende? Meu irmão, não pensa você que a coisa é assim. O Senhor Jesus diz: a porta para entrar na vida é estreita. É estreita. E não é que gordos não vão entrar. Quem tiver gordo com o seu pecado não vai entrar, não. Existe um hino muito antigo da sabedoria popular que diz: no céu não entra pecado. Lá não tem como entrar, não. Por exemplo, uma pessoa que viveu a vida inteira um casamento que não era casamento, né? Aí ela vai chegar no final da vida e vai falar assim: agora eu me arrependo, mas ela se arrependeu de ter vivido aquilo? Ela se arrependeu dos filhos que ela teve? Ela se arrependeu do que exatamente? Como que é isso? Não entendi a sua pergunta. Como assim? Ela só juntou. Ela só juntou. E aí ela arrependeu de quê, você fez? Também está em pecado, né? Como que ela vai se arrepender? Ela se arrependeu dos filhos que ela teve? Entendi. Aham. Então, aí você tem que ver que ela está arrependida de quê? De não ter buscado se ajustar, de que ela se arrependeu. É bem verdade que os arrependimentos na última hora é eficazes, né? Atenção todos. O arrependimento na última hora, ele é eficaz. Mas cuidado com ele, hein? Você, não, quando chegar no fim da vida eu me arrependo. Aí você sai atropelado bem na esquina, e aí? Cuidado, né? Não pense você que você vai ficar igual o Dimas. Dimas é o nome daquele ladrão na cruz. A tradição chama ele de Dimas. A Bíblia não dá o nome dele. E ele teve sorte, né? No último momento ele estava ali do lado de Jesus, mas a gente não pode ter essa sorte, não. Por isso que o arrependimento tem que ser sempre, né? Que, por exemplo, uma coisa que me pegou de surpresa, né? A Páscoa do Dom Paulo, por exemplo. Meu Deus, que é isso? Eu tinha visto ele no domingo. Imagina! Eu vi ele no domingo. Quando eu abri meu WhatsApp, a notícia de que ele tinha falecido. Que é isso? O que somos nós? O Salmo 8 pegou, né? O que é o homem, Senhor, para vós? O salmista diz, né? A vida do homem é como uma sombra que passa. Tá vendo a sombra da minha mão? Ó? Assim é a vida do homem. Então é um instante, né? Mas o arrependimento final, por exemplo, uma pessoa no leito, ela arrependeu de verdade, Deus pode salvá-la, pode. A igreja diz que há caminhos de salvação que só Deus conhece. Só Deus conhece. Mas nem por isso eu posso dizer para as pessoas, né? Não, fica tranquilo, fica aí no seu pecado, que deixa de ser bobo, que importa é ser feliz. Não. Eu tenho que exortar, porque senão eu vou me omitir. Eu exortei, a pessoa não fez nada, gente. Não muda. O que eu vou fazer? Deixa para lá, segue sua vida. Né? Eu acho que com a teoria crítica, né, que desenvolveu depois da Revolução Francesa, tem muito aquele catálogo de prateleira que a pessoa fala, né? Isso aqui eu acho bom, vou pegar isso aqui. Exatamente. Mas eu não concordo. Exatamente. Por exemplo, tem uma pessoa que eu conheço que sexta-feira santa estava comendo carne. Mas você está comendo carne sexta-feira santa? Na minha opinião, não tem nada a ver isso com comer carne ou não. Pô, mas isso é pecado, não pode ser opinião. Pecado total, isso, né? Então, é justamente isso, esses católicos de prateleira. Por exemplo,
Eu vou citar aqui isso apenas para já eu abro o Sheila e a gente já termina. Atenção, gente. Até vi esses dias essa postagem, né? Se vai liberar o aborto, então deve liberar a pena de morte também. Católico não vai por essa via. A Igreja Católica Apostólica Romana é contra qualquer tipo de ação que vai contra a vida. A Igreja Católica não apoia nem o aborto, nem a pena de morte, nem a eutanásia. Não. E isso tem a mesma gravidade. Não pensa você que você sendo a favor da vida, contra o aborto, mas apoia a pena de morte, você tá bom que não tá, não. Muito cuidado com os discursos que a gente vê por aí. Cuidado. Cuidado. Não é lícito pena de morte. Existe, se alguém é formado em direito, sabe do que eu estou falando. Existe uma máxima no direito que diz: por mais que pese a sua conduta, é um semelhante. A igreja não apoia a pena de morte. Não. Mas ele é um vagabundo. Não apoia, gente. Ali é uma vida. E eu vou escandalizar mais. Ali é um filho de Deus. Ali é um filho de Deus. Então, muito cuidado. É o que eu estou dizendo. Eu trouxe esse tema justamente por isso. Porque tem católico de prateleira. Pega uma coisa e pega outra. Muito cuidado. Eu sou contra o aborto, mas sei lá, para mim tem que ter pena de morte mesmo, mata desgraçado, tudo é bom que esvazia esses presídios, dá um descanso, esvazia o presídio e aumenta o cemitério. Para mim tá é bom isso aí. Isso aí não faz parte da moral e nem da doutrina católica. Tá bom, gente? Então, por favor, nós todos católicos, a Igreja Católica, ela é contra o aborto. Sim, sempre o seremos. Ainda se ele for legalizado, nós seremos sempre. Bem como eutanásia também. Bem como pena de morte também. Não apoiamos isso, em hipótese. Existe um princípio da moral que diz: há ações que são intrinsecamente más. Você não pode escolher ela nunca. Então, muito cuidado. Na hora que eu vi, eu fiquei muito triste. Postagens disso. Já que vai legalizar o aborto, vamos legalizar a pena de morte para matar esses vagabundos. Isso não é atitude de católico. E o pecado que você ocorre apoiando o aborto é o mesmo que você ocorre apoiando pena de morte. Não pensa você que está tranquilo, não. Como uma escola da fé, eu abro esse parênteses. E como penúltima aula minha, né? Penúltima aula minha. Esqueci de falar isso no início. Se eu falar um CPF a menos, por exemplo... Mesma coisa. Sim. Não fa... gente, cuidado. O irmão nunca... O homicídio é um pecado mortal. Tá bom? Sheila, só um minutinho. É correto os nossos padres na igreja deles fazer uma missa assim. Hoje é a missa da unção dos enfermos. É correto. E ele dá a unção para todo mundo na missa. Que eu já participei de missa. Sim, não é não. Não é não. Tem. Mas tá errado. Claro. Se ele vai receber o sacramento da unção dos enfermos, eu estou fazendo errado? Ou quem está fazendo errado é o errado? Não, mas espera lá. Você está dizendo que você foi errada ou você será errada se você for lá? Eu já fui. Já foi. Você não tem nenhum erro. Você não sabia disso. Agora que já sabe, evita. Evita. Isso aí não é missa, né? É que assim... É aquela velha política. Vamos fazer da missa um culto protestante para dar mais gente. Não, a missa é a missa. Aí coloca o óleo, bênção do sal, do cabelo. Olha, quem tiver uma inimiga, traz uma peça de roupa dela que eu vou abençoar com a sessão do descarrego. E Nossa Senhora do Desterro vai desterrar essa pessoa da sua vida. A igreja fica assim, cheia. Agora vai eu anunciar dizendo: hoje na missa eu vou falar sobre o aborto, que nós somos contra. Você acha que eu vou precisar buscar cadeira porque está faltando?
É o que eu disse no meu cabeleireiro esses dias. Eu cheguei no cabeleireiro, já para encerrar, para a gente encerrar, né? E eles estavam lá falando, eita misericórdia, que o culto essa semana foi bom. E veio um pastor lá na Zona Norte e já apontou o dedo na minha cara, revelou e tal, que quem me odeia vai ser perseguido mesmo, que o Deus gosta de mim. E eita glória, eu pulei na unção, eu rodava, né, fazia assim, e rodava igual, e pensa na unção, irmão. Domingo ele vem de novo, vamos lá? E aí me chamou. Eu falei, primeiro lugar que no domingo eu estou longe daqui, né? Segundo, isso não é culto a Deus não, irmão. Isso não é culto a Deus não. Ah, mas as revelações de Deus, eu não preciso de revelação. Eu não preciso, Jesus já disse tudo. Jesus é a revelação do Pai. Eu não preciso de outra revelação. Nós não precisamos de outras revelações. O Senhor Jesus já é a revelação do Pai. Se eu abrir aqui, vamos assim, hoje é o culto da sessão do descarrego. Vai, ó, fica cheinho. Hoje é culto de doutrina. Bons modos e bons costumes. Vai lotar, será? Lota não. Então as pessoas querem isso. As pessoas vão pela emoção, né? Então muito cuidado, bem como na confissão. Cuidado para não fazer da confissão um descarrego de consciência. Eu peco, vou lá e confesso. Ai, que vontade de pecar. Deixa eu ver qual que eu vou pecar hoje. Ah, eu vou... sexta-feira o padre atende confissão mesmo, né? Aí eu vou e peco. Cuidado. Você tá ferindo o sacramento que é sagrado. Tá bom? Joyce? Isso. Então a missa entendam, a Santa Missa é a missa. A missa já é de libertação e cura por sua natureza. Já estudamos a missa aqui, vemos a beleza dela, né? Então você já recebe cura e livramento ali, tá bom? Última pergunta aqui, atenção. Aham, isso, tá bem. Tá bom? Amém? Vamos ficar de pé então. Vamos encerrar. Então nós nos vemos na próxima aula, né? Qual é o? É ordem? Então... Pois é, gente, então... nós, já para encerrar, né? Nós os seminaristas, nós temos uma provisão de 2 anos na paróquia, né? E já está encerrando os meus 2 anos e sim, provavelmente eu vou receber uma transferência aí, né? E já estou me dando tchau das pastorais, né? Esse foi um projeto que nós começamos assim, já tinha essa proposta, nós desejamos fortalecer, que é da Escola da Fé, né? E como eu falei nessa semana, foi até um pouco duro lá no grupo, né? Me desculpem se eu feri alguém, mas apenas pensando no bem comum, né? O tesouro que vocês recebem aqui, muita gente queria receber, muita gente. Já andei muito por aí, eu sei como existe uma carência de formação, por exemplo, como essas. Então eu encorajo vocês a continuarem, né, a fazerem bem esses estudos, chame outras pessoas, né, para participarem. A temática chamou sua atenção, você acha que alguém precisa participar? Chame, né, continue esse projeto. Nós fizemos aí a proposta de chamar professores diversos, justamente para não ter um monopólio, né? Porque senão o seminarista sai e aí fica, né? Quem vai continuar? E a gente tem que continuar as coisas, nós somos passageiros, né? Todo mundo passa, inclusive o seminarista, né? Então eu encorajo vocês a continuarem, né? Muito obrigado por esse projeto, pelo empenho dos senhores e das senhoritas, né? E é muito importante, é muito bonito nós vermos
o empenho dos leigos de querer saber mais da igreja, querer saber mais da sua fé. Então eu quero dizer que estou muito feliz, né? Eu saio no fim do ano, né? Ainda vou ficar até o fim do ano. Mas eu saio com o coração muito feliz desse projeto da Escola da Fé, né? E tenho certeza que aqueles que virão vão continuar, né, com muita alegria e muito entusiasmo. Tá bom? Muito obrigado. Vamos rezar então. É chato. Ó, atenção. Não, gente. Eu já passei por experiência de ir nessa conversa, e aí quando eu recebi a notícia eu não pude mais voltar, né? Mas sim, nós vamos, né? Provavelmente nós temos que mudar, sim. Até porque, não sei se vocês sabem, mas o meu bispo está tirando o Tocantins aqui do Mater, né? Então no fim do ano a transportadora vem pegar as nossas coisas, né? E estudaremos em Palmas mesmo. É, isso. Então o Tocantins não vai. O Tocantins não vai mandar mais seminarista para cá, né? O bispo está tirando todos, né? Tá bom? Mas foi um grande prazer e eu estou muito feliz com isso. Você ia dizer? Você, Alex? Não? Então vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar essa Ave Maria em ação de graças pela nossa caminhada, também pela perseverança de vocês, por esse projeto e pela vida de fé de cada um. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Padre Pio, rogai por nós. Nossa Senhora das Mercês, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado.